E hoje eu vim trazer para vocês a minha humilde opinião, e hoje vai ser a minha opinião somente, de A Musa dos Pesadelos, que é o segundo livro da duologia de Um Estranho Sonhador. Por que eu vou trazer só a minha opinião e não vou falar sobre, né, o que se passa nessa história? Porque, assim, é um tremendo de um spoiler. Se você não leu, né, Um Estranho Sonhador, não tem como você ler A Musa dos Pesadelos. Você precisa entender o que está acontecendo ali na história, e se eu falar assim, vai dar muito spoiler, né? Como já é de praxe de toda continuação, né? Tem um pouco da explicação do que aconteceu, né? Lá no outro livro, né? Vamos dizer, uma retomada entre aspas. Mas eu vou falar para vocês que eu esperava um pouco mais. E o porquê que eu esperava um pouco mais desse livro? Porque o primeiro livro, ele finaliza, né, com algumas cenas bem impactantes, que nos deixa ali de boca aberta. E aí eu acho que o segundo livro, ele começa com um pouco de água fria na gente, né? Dá aquele banho de água fria na gente, faz a gente meio que se acalmar um pouco da situação, porque você quer respostas, e ao mesmo tempo as respostas que você recebe são respostas bem assim, vamos dizer, bem água com açúcar, sabe? Eu não vou falando para vocês que este livro é ruim, não, ele é muito bom, eu gostei, mas eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava um pouco mais de alguns personagens, um destaque maior para alguns personagens, e eu senti que teve um apagamento ali na segunda parte. Eu acho que foi muito enfocado ao passado dos personagens, ao que aconteceu anteriormente, e deixou o presente ali um pouco de lado. Tem algumas cenas que são bem fortes, que eu gostei bastante, e alguns personagens que já eram extremamente poderosos mostraram um poder ainda maior. Eu acho que eles tiveram um amadurecimento válido, né, no segundo livro, e se conheceram mais, conheceram um pouco mais do que eles eram capazes, né? Nós temos dois personagens, aliás, extremamente fortes que foram introduzidos aqui, né? E eu acho que as cenas que nós tivemos aqui mais, vamos dizer assim, românticas, né? Estão na medida certa, né? Eu não esperava muito mais, né, do que aconteceu, porque eu entendo que não é este o foco, que não é o foco em romance em si, em desenvolvimento do casal em si, mas é aquilo que, vamos dizer assim, é esperado, mas queriam um pouquinho só a mais. E eu vou falar para vocês que assim, o final é um tanto quanto assim, para mim foi ok, né? Mas foi um pouco decepcionante, porque eu esperava um final bombástico e eu não vi tanto isso, né? Eu acho que a autora, né, deu uma esfriada legal, né? Ela fez O Estranho Sonhador um livro bombástico, um livro que te prende desde o começo, né? E aqui eu senti que, tipo, algumas informações foram acrescentadas, mas a tentativa de prender você como leitor ali, como apaixonado por Um Estranho Sonhador, ficou um pouco a desejar. Confesso que assim, eu acho que é necessário conhecer esse livro, né? Mas já aviso, não vá com sede ao pote. Talvez você possa se decepcionar. Talvez possa criar aí vamos dizer, uma expectativa que não vai ser atingida, né? Mas eu acho ok. Eu não sei se a autora tem a intenção de continuar, né, fazendo mais livros desta saga. Eu acho que vai ficar aí nessa duologia mesmo, né? Não sei se por acaso vai surgir algum spin-off, vai surgir alguma coisa, mas é aquilo, né, gente? Nem sempre a continuação do livro é o que a gente espera do primeiro, né? É a mesma sensação do que a gente espera do primeiro. Mas tá valendo, né? Valeu a pena conhecer, valeu a pena ler, valeu a pena concluir essa duologia. E
eu vou falar de novo, né, gente? Essas edições, assim, são maravilhosas. A gente que ama uma capa bonita, né? Uma pintura trilateral aí. Então, eu vou dizer para vocês que vale muito a pena para a gente ter essa fantasia aí, que eu acho que é uma fantasia bem tranquila para quem está começando nesse mundo de livros fantásticos aí. E essa é a minha opinião. Não contei nada sobre a história porque eu não tem como eu passar para vocês uma duologia, né, uma continuação, sem dar muito spoiler, então eu preferi me ausentar disso e deixar para vocês aí ficarem curiosos e se quiserem pegar esses dois livros, O Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos, para ler. Então, essa é a minha opinião.